Rafael vai ficar conosco aqui no palco, vice-presidente Sind Energia RS, Rafael Salamone, vai ser, então, o nosso moderador deste painel Visão Privada, Adição Energética, e eu gostaria de convidar para compor aqui o nosso palco, também participarem deste painel, os nossos panelistas, Eduardo Condorelli, superintendente do Senar RS, também Carolina Bahia, gerente executiva de Relações Institucionais da Sulgás, Renê Reinaldo Emel, coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA-RS, e também Liliane Cafrune, diretora de Sustentabilidade da Corsã AEGEA. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos os nossos panelistas, nosso moderador. Deixo, então, a palavra à disposição Rafael Salamone, que irá fazer a coordenação aqui deste painel. Desejando a todos um ótimo e produtivo painel. Bom, vamos lá, vamos tentar, né? A gente não é especialista, né, na parte de comunicação, mas a gente tenta. Nosso primeiro painel, pessoal, acho que é um painel muito importante, que é a questão da visão privada em relação à adição de energia, né? Isso não é nem uma questão, é uma questão de prioridade e necessidade, né? Novas energias aqui no estado, a gente vai compor aqui o nosso painel com uma visão da Sulgás, da Corsã, do Senar, do CREA, né? Acho que entidades e empresas muito importantes aqui para o estado do Rio Grande do Sul, com grande representatividade. Só fazer uma introdução breve, primeiro, a gente retomar um assunto que nós lançamos ano passado, que foi o programa Mais Energias aqui para o estado do Rio Grande do Sul. O nosso programa, né, logo após as enchentes, nós entendemos como sindicato que nós poderíamos desenvolver junto com o estado do Rio Grande do Sul algum programa que potencializasse, né, a implantação de novos projetos no estado do Rio Grande do Sul. Em parceria com a SEMA, com a FEPAM, né, identificamos mais de 2 gigas de projetos que poderiam ser implantados no curto prazo e um potencial de chegar, né, a 30 gigas de produção nos próximos 10 anos. Então, isso é muita energia, né, que a gente tem aqui para adicionar na nossa economia do estado. E, além disso, já indo para o caminho, eu queria iniciar com a Sulgás, o potencial do Rio Grande do Sul de produção de gás, de fontes renováveis, ele é muito expressivo. Hoje, somente 3% da energia gerada aqui no estado vem de fontes de biomassa. Temos o exemplo também do Leão, que a gente citou anteriormente, que hoje está transformando casca de arroz em energia sustentável, mas também essa biomassa ela pode ser transformada em gás, né, sustentável. E aí, passando já para a Carolina Bahia, nós queríamos escutar um pouquinho dos projetos da Sulgás, né? Eu tenho lido até que a Sulgás tem um projeto com a Bio, né, que pretende canalizar, né, acho que esse é o termo correto, aproximadamente 30 mil metros cúbicos de biometano a partir desse ano, acredito, estou bem informado, aqui no Triunfo, né, que é um projeto muito... A gente vem acompanhando até porque a gente tem aí muito importante essa atuação, porque a gente também acaba tendo uma sinergia muito com esse nosso setor de biometano no estado. Então, passo a palavra para ti, fique à vontade, para falar um pouquinho para nós dos projetos. Bom dia a todos. Bom. Foi agora? Foi? Acho que agora ligou. Bom dia a todos, muito bom dia. Bom dia a vocês também, muito obrigada pelo convite, parabéns à iniciativa, ao Correio do Povo, por promover um debate a respeito de energia. Eu fiquei particularmente positivamente surpreendida quando eu vi o título dessa nosso painel aqui, que fala de adição energética, porque esse é um novo termo que se está usando no mundo a respeito do debate
que já vinha com base na transição energética. E aí, né? E qual é a diferença? Ou o que quer dizer adição, transição e por que esse debate? Porque nós estamos vivendo, e como foi dito aqui no painel anterior, eu ainda tenho o hábito de anotar as coisas, continuo sendo jornalista, né? Ainda tenho o hábito de anotar. Eu estava acompanhando aqui o painel anterior que falava, né, da força que é ter energia. Hoje, no mundo, a discussão que se tem é a respeito não só da transição energética, do impacto do uso das energias no clima, mas da necessidade cada vez maior de se ter energia. Por isso, o termo adição é usar todas as fontes de energia que temos à disposição, das energias tradicionais, as renováveis, dentro de um caminho de transição. Então, dentro dessa ideia, agora puxando aqui para o Rio Grande do Sul, não há dúvida alguma que um tema principal que o Estado precisa se debruçar cada vez mais é no termo de segurança energética. Nós falamos que o Rio Grande do Sul precisa de investimento nos aeroportos, e precisa, de investimento nas estradas, e precisa, é verdade, mas nós também precisamos de um olhar firme e seguro para a segurança energética do Estado. Quanto nós produzimos de energia hoje? As nossas fontes, de fato, são variadas, isso é excelente, precisam continuar assim. Nós estamos no caminho da transição energética, com a busca de energias renováveis e investimentos em energias renováveis, eu já chego aqui no biometano, e hidrogênio verde, e mais o que apareça por aí. Mas nós precisamos de todas as fontes de energia, para que o Estado tenha segurança energética. Nosso Estado, o Rio Grande do Sul, precisa crescer. A nossa indústria, como foi dito aqui agora há pouco, né, ela não pode andar de lado, ela tem que crescer. E para crescer, ela precisa de energia. O nosso Estado está atraindo data centers. Nosso Estado quer ser um Estado que tenha investimento no futuro em alta tecnologia, como inteligência artificial. No mundo, se sabe que esse tipo de tecnologia precisa de energia, e intensa energia, e frequente energia, e sem riscos de queda de energia. Então, nós precisamos, sim, pensar no presente e no futuro, numa matriz energética que seja diversa e que seja garantida, e que seja segura, e que garanta segurança de energia para todos os consumidores, dos industriais até os consumidores residenciais. Por isso, eu queria saudar aqui essa ideia de trazer o tema adição energética para esse debate. Nessa semana passada, eu estava ouvindo uma entrevista da ex-ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, não sei se vocês chegaram a acompanhar, e ela falava exatamente da importância desse tema, e de se trazer esse tema da adição energética para o debate da COP. Porque nós precisamos, sim, e temos que falar da transição, de energias renováveis, mas de tudo isso dentro de uma ideia maior, que é ter segurança energética. E aí eu volto aqui para o Rio Grande do Sul. A Sulgás é a distribuidora de gás natural aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ela foi privatizada em 2022, exatamente porque é um setor que precisa de investimento, de alto investimento. Somente no ano passado foram investidos 100 milhões de reais no gás natural aqui no estado, exatamente para ampliar, para promover a expansão do gás natural. O gás natural é energia de transição, ele emite menos, por exemplo, que o diesel, e se a gente fizer uma comparação, e nós temos estudos sobre isso, um veículo pesado, um veículo de carga movido a gás natural, ele emite de 20% a 25% menos do que o diesel, por exemplo. E essa é uma transição energética necessária para o nosso estado. Aí nós estamos falando da descarbonização do estado, e aproveitar essas energias que já existem. Durante as chuvas, as enchentes, nós tivemos um problema muito sério nas nossas torres de energia elétrica e precisamos acionar a térmica de Canoas, e a térmica de Canoas não funcionou a diesel, ela só funcionou a gás natural. E se não fosse o gás natural, nós não teríamos energia no Rio Grande do Sul durante aquele período. Durante 10 dias, na ponta do lápis, nós gerenciamos o fornecimento de gás natural
para a térmica de Canoas. Isso significa o quê? Que o gás natural, que a energia elétrica, que as energias renováveis, todas fazem parte de uma matriz energética muito importante para o Rio Grande do Sul. E é nessa esteira, então, que a Sulgás, junto com a Bio, também investe no biometano. Né? Foi dito aqui, o Rafael falou com muita propriedade, é verdade, a importância do biometano, que é esse próximo passo. Né? Daí seria o gás 100% renovável. E no caso do gás produzido na Bio, em Triunfo, é energia, é a matéria-prima proveniente do agronegócio. E aí seria, vamos dizer assim, a cadeia completa da economia do Rio Grande do Sul. O agronegócio, como nós sabemos, é o motor da economia gaúcha, que cresce cada vez mais, e a gente tem muito orgulho disso. No caso do biometano gerado a partir da matéria-prima do agronegócio, são os resíduos do agro que geram o gás, que a Sulgás começará a colocar, disponibilizar na rede a partir de agosto, provavelmente. Provavelmente, a partir de agosto, a gente já vai ter biometano na rede da Sulgás, promovendo essa descarbonização e essa pluralidade de origens de energia que o Rio Grande do Sul tanto precisa. Então, a Sulgás está aqui para promover a expansão do gás natural do Estado, que é o que o mundo está falando hoje. O mundo está em guerra, inclusive, por gás, né? Também é um dos motivos. E o gás natural, nós temos gás no Brasil que vem do pré-sal, nós temos o gás da Bolívia, e agora, aqui do ladinho, o gás da Vaca Muerta, da Argentina. E temos uma possibilidade, estamos batalhando por isso, para ter um investimento do governo federal, ou, enfim, de quem possa investir e queira investir, de um duto de transporte do gás da Argentina, ligando Uruguaiana até aqui Porto Alegre, né? E que seria mais uma alternativa ao Gasbol, que é um outro duto de transporte. Portanto, encerro essa minha primeira participação, dizendo que é muito importante que a gente fale sobre isso, sobre adição energética, segurança energética, mais gás para o Rio Grande do Sul, gás natural, biometano e todas as energias que possam fazer desse estado um estado que tenha condições de crescer, que cresça a sua indústria, que cresça o seu comércio de maneira sustentável e dentro de uma ideia, como diz ali, de uma transição energética justa. Muito bem colocado. Eu acho que é muito importante as falas da Carolina, até porque a segurança energética também temos que pensar em segurança de combustível, né? E o gás, ele é um combustível que, bem colocado pela Carolina, polui 20 vezes menos, né, que um combustível de fonte não renovável. Estamos aí vivendo também, né, uma análise de risco em relação ao Gasbol vindo da Bolívia, né? A gente está a Bolívia, ela retardou seus investimentos, né, em novas perfurações de poço, e nós temos aí um cenário, né, se desenhando até 2028 de uma queda, né, de produção de gás. Então, cada vez mais a gente fortalece a necessidade de novas fontes, né, de o Brasil se desenvolver também na questão do pré-sal e avaliarmos os investimentos desse gás. Isso é muito importante. O problema, a nossa questão aqui não é falta de gás. O próprio Brasil, no pré-sal, produz gás. Hoje, como eu disse a você, 50% do gás natural já vem do pré-sal, e nós temos aqui do lado a produção de gás na Argentina. Então, há pouco tempo, há 2 semanas, eu participei no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, de um seminário sobre a questão do gás. Então, a questão no mundo, digamos, aqui na nossa região, não é falta de gás. O que nós precisamos para o Rio Grande do Sul é investimento nos dutos de transporte de gás, que é o que traz o gás até o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a Sulgás faz os investimentos na distribuição. Estamos fazendo isso. O que nós precisamos batalhar é para que os investimentos nos dutos de gás que vêm para o Rio Grande do Sul, porque senão esses investimentos vão para outras regiões do Brasil, vocês não tenham dúvida alguma. As transportadoras de gás estão fazendo seus investimentos e a decisão é nesse ano de 2025. Por isso que eu reforço essa ideia de que nós temos, sim, que debater e estar atentos para a segurança energética do Rio Grande do Sul e garantir todas as energias possíveis aqui para o Estado. Muito bem.
Vamos fazer, então, aqui, dar uma sequência no nosso bate-papo e vou convidar a Liliane também para entrar no debate. E a gente, quando vê o plano estratégico da Corsã, a Corsã pretende até 2030, Liliane, atender 70% da população urbana, utilizando como referência seu sistema de esgoto sanitário, pela excelência dos seus serviços e produtos, e principalmente pela consolidação de novos projetos. E aí, em cima disso, nós queremos escutar um pouquinho, né, a tua fala, quais são esses novos projetos, o que a Corsã vem entendendo como desafio de curto, médio e longo prazo aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E aí, mais uma dúvida pessoal, a gente sabe que para crescimento em sistema de tratamento de esgoto, o tratamento de esgoto requer muita energia, né? Os processos biológicos, eles necessitam de reatores, né, biológicos que consomem aí, dependendo da estação, 4, 5 megas por hora de energia. E a gente sabe também que a Corsã tem um desafio de descentralizar, né, o seu atendimento através do tratamento de esgoto. Como é que está sendo visto isso? Como é que vocês estão pensando em autoprodução, né? Queria ouvir um pouquinho de ti. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje novamente no fórum. Agradecer aqui ao Sind Energia e ao Correio do Povo que a gente pudesse aqui trazer um pouquinho de como a Corsã vem trabalhando então nas energias renováveis, né? O grande desafio da empresa realmente então é a gente colocar aí o investimento em esgotamento sanitário. Eu trouxe uma apresentação, não sei se eu posso colocar aqui isso. Obrigada. Não, mas a gente enxerga aqui. Então, colocando aqui, então, da pergunta, então, hoje a companhia está descentralizada em 5 regionais, né? Essas regionais onde nós atendemos 317 municípios, nós estamos atendendo hoje mais de 7 milhões de pessoas, nós temos uma cobertura de água hoje, que atendemos o marco do saneamento, que é em 98%, mas temos um grande desafio em relação ao esgotamento sanitário, onde a gente atende hoje uma média somente de 24% de esgotamento sanitário, que é o grande desafio aí, que precisamos ter realmente mais segurança energética, porque cada vez mais iremos necessitar de energia, para que a gente coloque, então, as nossas infraestruturas aí em 90%, como fala o marco de saneamento. Então, para que a gente possa cumprir o marco de saneamento até 2033, a empresa precisa aí da ordem de 15 bilhões de investimento no estado do Rio Grande do Sul, os investimentos para que a gente possa aí trazer qualidade de vida às pessoas, que é o que o saneamento básico, né, perdura aí e é o nosso grande desafio. A companhia também é signatária do Pacto Global, acho que é bem importante, toda a questões que nós estamos ligadas aí à Agenda 2030. E aqui, eu acho bem emblemático o número aqui, nós somos, então, talvez sejamos o maior usuário do estado do Rio Grande do Sul, se não somos o maior, somos um dos maiores. A companhia hoje, né, ela tem seu maior insumo em 37 mil megawatts-hora mês de consumo de energia. Então, nós precisamos realmente trabalhar nessa pauta. Isso equivale a uma média de 135 mil residências. Então, com certeza, nós somos aí um dos maiores usuários e temos o maior insumo em energia, mas todo aí o investimento que a gente precisa trabalhar no investimento aí do alavancar o nosso esgotamento sanitário. Então, a Corsã começou, então, nessa pauta de energia renovável em 2020, quando a gente entrou no Mercado Livre aqui, começamos a tratar de energia sustentável. Em 2023, nós já tínhamos, então, a certificação de energia renovável, onde a gente tinha aí uma redução de 8 milhões de toneladas de CO2. E hoje, né, nós estamos aqui trabalhando numa pauta de energia renovável. A empresa hoje já tem 97,72 de energia renovável, onde em 2025 nós teremos, então, 100% da planta da Corsã em energia renovável, que eu acho que isso é um grande avanço para uma empresa de saneamento. Falando um pouquinho de como a gente está trabalhando, então, acho que é importante saber como a gente trabalha dentro da nossa matriz. Então, nós temos aqui uma pequena central de hidrelétrica que é em Criciúmal, que representa 3% da nossa matriz energética. Nós temos aqui uma usina fotovoltaica, também pequena, que está com a previsão ainda em agosto de 2025.
Nós temos aqui uma usina também em operação dentro de uma estação de tratamento de água no litoral, aqui em Atlântida. Nós também somos locação de geração compartilhada em operação de biomassa, que representa aí 5% da matriz da empresa. E nós também temos uma usina fotovoltaica, aí, que representa 2%, que é em Itaqui, que está em operação. E nós temos aqui o Parque da Elera, que vai representar 89% da nossa operação, onde nós também somos sócio-proprietários aqui da Elera. Então, aqui mostra um pouquinho do compromisso da empresa. Deixa eu voltar aqui, que tem mais uma parte para falar antes do meu obrigado. Aqui mostra, então, o compromisso que a empresa vem trabalhando na energia renovável, o pilar da sustentabilidade e do ESG cada vez mais. Uma meta extremamente importante, né? A empresa, além de ter 100% da sua energia renovável, ela também, até 2030, irá reduzir, né, 15% na sua operação, no seu consumo, que é uma meta extremamente ousada para uma empresa de saneamento, a redução de 15% do seu consumo, visto que o maior insumo da empresa é a energia elétrica. Então, estamos trabalhando, eu acho, fortemente para que a gente seja uma empresa cada vez mais sustentável, né? Não só por ser uma empresa de cuidado com o meio ambiente, que é o saneamento básico, que é a qualidade de vida das pessoas, mas também na pauta de energia sustentável. E aqui eu achei importante trazer, para finalizar a minha fala, uma fala da nossa presidente Samantha Takimi, né? A Samantha, na última apresentação dela no jornal, ela teve a fala que disse assim: apostar em energia limpa não é apenas uma decisão estratégica, é um compromisso com o futuro. Queremos liderar pelo exemplo, mostrando que é possível conciliar crescimento com responsabilidade ambiental. Então, acho que essa é a fala que a gente pode tratar, que é o exemplo, né? Então, a empresa vem aí trabalhando numa matriz renovável, 100% até 2025, e com uma meta altamente ousada aí de 15% de redução. Então, gostaria de agradecer aqui para poder falar um pouquinho do que a empresa vem trabalhando nos pilares de sustentabilidade, numa manhã tão fria aqui, mais calorosa aqui, com todos vocês. Obrigada. Bom, parabéns, é um belo projeto, esse último projeto, todos são belos projetos, mas aquele ali é imenso, né? Não sei quantos hectares tem aquele local, mas são 89%, né, do consumo de energia da Corsan em um único projeto. Falando em solar, deve ser realmente uma área muito grande. Parabéns pelo projeto da equipe da Corsan. Bom, projeto como esses, a gente entende e compreende que é cada vez mais necessário a formação técnica, né, de novos profissionais, tanto para atuação na área de energia, mas também como na área de biomassas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho com o Eduardo Conderelli, que representando aqui o Senar, né, uma importante instituição de formação técnica, né, do lado rural, nosso país, e a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul, né, tem essa grande representação agrícola e pecuária, e também essa grande necessidade de formação, né, visto também, né, Eduardo, dessa tecnologia cada vez mais implantada no setor agrícola, né, agricultura de precisão, agricultura já sustentável, né, já estamos vendo vários projetos também de fazendas solares, né, e biodigestores e assim por diante. Então, passar a palavra para ti. Eu posso pedir licença? Pode, fica à vontade. Até porque eu trouxe uma apresentação, e aí menos um para ficar na frente de vocês. Bom, em primeiro lugar, um bom dia, então, a todos, particularmente a direção do Sindenergia e a direção do Correio do Povo, pelo convite. Felipe Teixeira, nosso amigo do Ministério Público, privilégio estar contigo, além do Rafael, do Renê, Liliane e Carolina. Aliás, a gente está quase que numa reunião entre amigos aqui, né? É claro, o agro não pode, de forma alguma, ficar de fora dessa discussão como um todo, e nós do Senar, como integrantes do sistema FARSUL, temos uma preocupação muito grande de inserir o mais rapidamente possível
talvez uma das grandes, e eu digo sempre que o agro não é um setor mais importante da economia do Estado, mas para todos que queremos ver o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o agro é um setor absolutamente estratégico, né? Nós temos a capacidade de dinamizar a economia do nosso Estado, à medida que acreditamos que os produtores e a produção rural do Rio Grande do Sul pode ter um papel fundamental nisso, já que muito do que se produz na nossa indústria, no nosso setor de comércio, no nosso setor de serviço, acaba sendo multiplicado dentro das propriedades rurais, devolvendo à sociedade ainda mais matéria-prima e insumos para o trabalho. Então, nós temos feito um trabalho também muito grande junto aos produtores, junto aos trabalhadores rurais, no convencimento da importância de que nós não somos só apenas produtores de alimentos, nós não somos apenas produtores de fibras. Aliás, desafio quem aqui, nesta manhã relativamente fria, além da peça tradicional de algodão, que certamente todos têm na roupa, a de couro ou de lã, que alguns devam estar usando, e nenhum desses três produtos, algodão, couro ou lã, é minério. Alguém teve que plantar ou criar para que a gente possa ter. Então, efetivamente, além disso, que já é da natureza dos produtores compreenderem, ainda mais com facilidade, a questão da produção de alimentos, há uma preocupação muito grande que os produtores se entendam também como produtores de energia. E mais do que de energia, produtores de soluções às fontes energéticas tradicionais. Essa é uma preocupação de que os produtores se insiram nesse processo. Então, em primeiro lugar, apenas lembrar vocês de por que isso é uma preocupação. Nós temos um planeta cada vez com uma população que só se eleva, né? Quando eu nasci, em 1973, a população do planeta era menos da metade do que ela é hoje. Ou seja, em 52 anos, ela mais do que dobrou de tamanho. Não é pouca gente demandando recursos naturais, pouca gente demandando energia. E a notícia que resta é que, pese no Brasil já há muito tempo, mas no mundo é bem recente o fato de que a maioria da população passou a estar na zona urbana e não mais na zona rural, o que eleva ainda mais a dependência pela produção por terceiros, mas também a elevação do padrão de consumo da sociedade, obviamente atrelando-se isso ao consumo de recursos naturais, particularmente à demanda energética. E aí nós podemos ter uma notícia ainda melhor, de que além dos 8 que nós já somos, muito provavelmente até 2100 seremos 11 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Ou seja, nós temos ainda mais aí uns 3 bilhões e meio de pessoas para chegarem para morar conosco, correndo o risco de, em 2100, todos nós que estamos nessa sala ainda estarmos aqui. Bem velhinhos, mas bem provavelmente eu pelo menos, com 125 anos, mas acredito que vou estar aqui. Do jeito que a coisa vai, é bem provável. Chega mais gente, e o que é mais importante, chegam em regiões com, a grande maioria, em regiões com desenvolvimento econômico, com IDH baixo, o que significa que são pessoas ávidas por consumo. São pessoas que chegam para consumir e consumir muito. Não são padrões como o europeu, em que não há muito mais o que inventar. São países como os da Ásia ou da África, cuja a demanda é gigantesca. A elasticidade dessa demanda é gigantesca. E aí, mais do que isso, a notícia é que, além de chegarem mais 3 bilhões e meio de pessoas no planeta, além delas chegarem em regiões com IDH mais baixo, elas não vão ficar no meio rural, elas vão migrar para a zona urbana. Portanto, nós teremos, se para cada pessoa no campo, hoje nós temos 1,3 pessoas na zona urbana, muito em breve, logo depois da semana que vem, porque é 2050, e aí nós todos vamos estar aqui, certamente, né? Nós teremos a chegada de mais um habitante na zona urbana do planeta, dependendo de fontes energéticas, de produção de alimento, de produção de fibras, e uma série, ou seja, o compromisso e a responsabilidade do setor agropecuário do Brasil e do mundo, mas o do Brasil, particularmente pelo destaque que tem, só se amplia. E isso não é acompanhado. E aí a gente tem situações como a da China, que pese um país que até começou a decrescer um pouquinho a sua população, mas é decrescer pouquinho no universo de 1,5 bilhão de pessoas quase, né? É um país que empurra quase nos próximos 25 anos, próximos 30, contando os últimos 5, empurra quase
200 milhões de pessoas para a zona urbana. Um Brasil inteiro vai migrar do campo para a zona urbana na China. E nós não estamos falando, por exemplo, da Índia, onde praticamente falta tudo ainda, e que certamente, além de colocar mais 250 milhões de pessoas no planeta, só nos próximos 25 anos, um país que ainda vai empurrar da zona urbana para a zona, da zona rural para a zona urbana, quase 400 milhões de pessoas, quase 500 milhões de pessoas da zona urbana para a zona rural. Entre Índia e China, 2 países do mundo, 700 milhões de pessoas vão mudar da zona urbana, da zona rural para a zona urbana, fora as que nascem. É muita demanda de tudo, não só pelo aumento do volume de pessoas, mas pela elevação do padrão social e de consumo que elas passam a ter. É muita demanda de tudo. E o agro, obviamente, se insere, obviamente, nisso, imaginando que, se olharmos como indicador ou emissão de gases de efeito de estufa, imaginando que a grande demanda dessa população, considerando isso como um reflexo da questão de consumo e padrão social, que grande parte desta demanda está concentrada em energia. O que se precisa é de energia. E aqui já foi dito, acho que foi pelo Busnello, que energia é poder. Né? Quem tiver, tem o poder na mão. E mais do que isso, vejam que a demanda por energia, ou seja, a produção, hoje, já o consumo atual refletido em gases de efeito estufa, China, disparadamente o maior fator de contribuição para a emissão de gases de efeito estufa em função da produção energética, e a Índia, ali em vermelho, logo mais embaixo, também, a maioria dos países todos, esta é a contribuição. Aliás, essa é uma discussão que, para o agro, é uma discussão até quase que efêmera, porque não faz nem sentido. Ela não é nem de bom senso dizer que a culpa do aquecimento global do mundo é da agricultura brasileira. O Brasil, como um todo, emite 2% dos gases de efeito estufa do planeta. Metade disso só vem da agricultura. Então, nós estamos resolvendo acabar com a maior agricultura exportadora de alimentos do mundo, ou comprometê-la significativamente, em troca de uma melhoria em 1% das emissões do mundo, quando 75% se dá na produção de energia, basicamente a partir de combustíveis fósseis. Ou seja, tem alguma coisa está errada nesse discurso. E é claro, o discurso é porque nós já somos um país que não é no setor de geração de energia que eles vão arrancar muita coisa da gente para melhorar em emissão de carbono, porque também já é uma matriz extremamente limpa. O que me parece é que nós temos um desafio ainda maior do que encontrar fontes energéticas. Nós temos o desafio de encontrar alternativas àquilo que nos trouxe até hoje e que, teoricamente, tem um dia para acabar. E talvez não só a produção energética seja importante e fundamental, que encontremos as soluções, mas para o substituto do petróleo na produção das outras coisas que não são só energia. A gente tem um monte de coisa que depende de petróleo, a gente tem um monte de coisa que depende de combustíveis fósseis e que a gente também vai encontrar, através da busca por soluções em energia, as alternativas necessárias para essas outras soluções também. Assim como o bioplástico, assim como todos os produtos derivados de biomassa ou derivados de biocombustíveis que nós começamos a desdobrar não só em energia, mas também em outras soluções das coisas as quais, ao longo de mais de um século, muito mais de um século, nós nos acostumamos a criar para a nossa vida nesse planeta. Então, essa discussão que pesa, a gente fale de biomassa, a gente fale de alternativas, de biometano, a gente não está falando só de energia. A responsabilidade do Sindenergia, neste momento, ela vai além de discutir só a questão energética. Ela vai na discussão das soluções de outras coisas que vão acontecer conosco e que a gente precisa encontrar antes que esse combustível, que não é renovável, acabe. Portanto, a discussão é bem mais ampla. E aí a agropecuária está nisso. Nós imaginamos e temos incentivado com os produtores rurais a participação direta nessa preocupação, na geração de fontes a partir de seus produtos agrícolas e seus resíduos, dos resíduos animais, da produção de florestal de seus resíduos, a produção de biodiesel, de etanol, de biogás, do SAF e do que a gente chama ali, em aspas, lignina, né? Todo o material lenhoso ou de resíduos agrícolas que tenham essa capacidade de geração térmica, capacidade de produção de energia.
Então está aqui, tudo que o agro se preocupa em ter, tudo que a gente está se envolvendo, tudo que a gente tem entrado, imaginando que aqui abre uma terceira grande vertente para o setor como um todo. E aí, continuando, possibilidade da diversidade, estabilidade, estamos falando de matrizes produtivas ou de cadeias produtivas que trazem a estabilidade, que hoje temos tanta dificuldade de encontrar em outras fontes que não sejam no carvão, no óleo diesel, no petróleo, ou seja, que a gente consiga ter a estabilidade de geração que a gente tanto precisa, porque também não podemos correr o risco de ficar sem, o aproveitamento de resíduos, coisas que hoje podem ser problemas, amanhã mesmo já são solução, né? E fora isso, a renovabilidade, a capacidade de estar sempre gerando esta produção com sustentabilidade, portanto, ambiental. Aliás, existem algumas outras formas, como pirólise e algumas outras coisas, para sequestrar carbono do ar. Mas a fórmula mais comum mesmo ainda é aquela que a gente aprendeu, acho que lá na 5ª série do ensino fundamental, que é a famosa fotossíntese, né? Essa ainda é a forma mais barata, simples e comum de tirar carbono da atmosfera. E essa quem faz com excelência é a atividade agropecuária. É a capacidade de retirarmos, já que se isso é algo tão fundamental para o nosso planeta, então está aqui o papel que a agricultura e a pecuária do nosso país pode ter, do nosso estado pode ter nesse processo como um todo, sem falar a geração de emprego e renda descentralizada, né? A possibilidade de esparramar empreendimentos por todo um território, a capacidade de colaborar com a economia, não centralizando ela nos grandes polos metropolitanos, nas grandes metrópoles, mas sim centralizando essa renda, levando para o interior do estado, portanto, a capacidade de se valer do agro para toda esta situação. E encerrando, temos alguns desafios, né? A primeira delas, nós estamos falando da possibilidade de que, em alguns casos, teremos competição por alimentos, e ainda bem que somos o país e o estado que somos, capazes de produzir para todo mundo, cada vez com safras maiores. A questão da infraestrutura e da logística, né? Vocês viram ali no vídeo dificuldade, se a fonte for energética, como é que tira essa energia daqui depois? Né? Tá lá a Carolina falando da preocupação, gerar energia com o gás natural a gente gera, eu quero saber como é que ele chega aqui, né? Ele precisa chegar aqui, e essas são questões de Estado, não são nem mesmo de governo, são questões de Estado. A questão da logística para tudo isso, e, obviamente, a questão de que algumas fontes dessa ainda têm, comparada basicamente ao petróleo, alguma dificuldade com a sua densidade calorífica, né? A sua densidade energética. Mas, de qualquer maneira, aí tem que colocar na balança os outros fatores positivos que não sejam apenas a capacidade de geração de calor e energia. De uma maneira geral, apenas para encerrar, tenho certeza absoluta, e acho que todos que estão aqui nesse salão, nesse auditório hoje, Rafael tem a certeza de que nós somos, o Brasil é e vai continuar sendo, por mais que a gente às vezes duvide um pouco do nosso país e tenha aquele espírito de vira-lata, né, de achar que não tem muito valor, tenham certeza que se há um setor em que nós somos exemplo para o mundo, é o setor energético, é a nossa capacidade da nossa matriz energética, diversificada, sustentável, é tudo que a gente faz, e os passos que nós estamos à frente de vários outros, como toda a cadeia produtiva do etanol, por exemplo, né? Muito obrigado a todos vocês. Bom, parabéns, Eduardo. Acho que uma bela apresentação, né? Gostei quando tu falou ali que o sindicato já começa a ter uma abrangência maior, então a gente realmente está olhando para isso e estamos olhando aí cada vez mais com carinho o setor aí de produção também de energia e gás renovável. Bom, vamos passar aqui já a palavra para o engenheiro eletricista René, que hoje está representando a Nancy, né, do CREA, que não para de viajar, né? Tá difícil de encontrar a Nancy por aí, mas a gente sabe que vai ser muito bem representada e a palavra está contigo. Bom dia. Primeiramente, eu pedi só para passar um vídeo institucional que eu encaminhei para o evento.